Olá, eu sou o Felipe Reitman e esse aqui é um joguinho que eu fiz utilizando o Pygame Zero, a biblioteca em Python, para poder fazer jogos. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo rapidamente como que a gente consegue fazer um joguinho como esse, passo a passo, tá? Primeiramente, olha só, a gente tem aqui o personagem, ele caminha, se ele for atingido por algum inimigo ou por algum obstáculo, ele vai morrer, como agora. O morrer para ele é simplesmente voltar aqui para o início, tá? Então, se ele morrer aqui, ele volta para o início. Se ele ganhar, ele também volta para o início. Eu não consegui tempo ainda para poder colocar uma mensagem, tipo assim, parabéns, você ganhou, ou que pena, você morreu. Mas vamos seguir aqui para mostrar para vocês o passo a passo disso. Primeiramente, eu vou precisar de algumas constantes. Eu vou ter aqui as constantes que vão definir o tamanho do meu mapa, né, da minha fase. Tile size, que é o tamanho de cada um dos tijolinhos que eu utilizei para construir. Rows, que é a quantidade de linhas. E calls, que é a quantidade de colunas ali para poder criar essa fase. Então a gente vai ter aqui width, que é a largura, que vai ser tile size vezes calls. Vai ser a largura total que a gente vai ter na lateral. E a altura total que a gente vai ter aqui em height. E o nome da janela, que eu chamei de jogo de plataforma para esse teste. Então aqui a gente tem algumas constantes físicas, como a gravidade, que precisa ser definida, a velocidade y inicial, a velocidade x inicial, a força do pulo. Então eu defini aqui jump force como menos 15, menos porque subir é menos nessa biblioteca. X-speed, que é a velocidade em x, velocidade que o herói caminha. E aqui a gente vai ter algumas constantes de animação do herói. A constante de animação dele parado e a constante de animação dele em movimento. São dois elementos que vão falar com qual velocidade a animação, a troca entre os arquivos de imagem vai acontecer. A gente tem um dos nossos inimigos chamados Burnacle e ele fica parado e ele só fica animando o movimento de ataque. Então aqui eu tenho uma animação para o movimento de ataque. Uma constante para poder reger a velocidade dessa animação. Aqui a gente tem o Bwalk Speed, que é a velocidade de caminhada daquelas abelhas que você viu ali no início. Coloquei 5. Bwalk Animation Speed e Animation Speed são as velocidades com qual você tem alterações na caminhada e na troca de imagens da abelha para ter a sensação de que ela está em movimento. A mesma coisa aqui para o nosso Slime Fire, que é aquele bichinho de fogo. Ele vai ter uma velocidade para a qual ele caminha, uma velocidade na qual a caminhada dele é animada, a distância mínima da origem que ele pode estar e a distância máxima da origem que ele pode estar, porque ele fica preso só dentro de uma plataforma. E o Slime Fire Animation Speed, que vai dizer para a gente com qual velocidade a gente vai animar a troca de sprites dele, a troca de imagens dele. Depois a gente vai ter aqui algumas constantes relacionadas ao objetivo, que o objetivo do jogo era chegar naquela bandeira. Então aqui a gente vai ter a velocidade com qual essa animação ocorre e a posição inicial do meu objetivo, que também pode ser alterada depois nas constantes. A mesma coisa a posição inicial do meu herói, também está definida aqui. Aí depois eu venho uma parte de criação do herói. Então, com Hero igual a Actor, Hero Idol 1, eu vou criar, a partir da imagem Hero Idol 1, um objeto chamado Hero, que vai ser um Actor, que vai poder ser utilizado dentro do jogo. Aí eu vou alterar algumas propriedades dele, como por exemplo o pos, que vai descrever qual é a posição dele, e no caso eu vou pegar a posição inicial da constante, Vx e Vy, que são as velocidades laterais e verticais, que eu estou pegando também dessas constantes, que variam 0. Depois a gente vai criar o ator da bandeira, ou seja, o nosso objetivo. Então eu peguei aqui Actor Go Animation 0 e Go Left e Go Bottom, peguei da Go Position, ou seja, da posição que foi definida para poder ficar no nosso objeto. E Go Frame igual a 0 para poder definir que a gente vai começar do frame 0 a nossa animação. E aí eu fui para a parte de criação de lista de inimigos. Então eu criei aqui uma Enemies List, que vai começar vazia e depois vai ser populada por essa função. Então eu tenho aqui def create enemy, enemy name, enemy title,
enemy title left, enemy title bottom e enemy vx. Então são propriedades de em que tijolinho à esquerda e que tijolinho abaixo cada um dos meus inimigos vai estar e com qual velocidade eles vão começar. Então, para isso eu vou utilizar aqui a formação de enemy como sendo um vector novo, que começa sempre com enemy name 0. Depois eu vou ter a posição inicial do nosso inimigo, que vai pegar enemy tile bottom versus tile size, enemy tile left versus tile size, para poder colocar na base e na esquerda. Pegar aqui o nosso frame inicial, que é igual a 0, e a nossa velocidade inicial, que é igual a que foi informada lá no começo da função. Uma coisa importante para poder posicionar alguns inimigos é o start left, que vai ser a posição inicial onde estava o lado esquerdo desse inimigo. Depois a gente consegue juntar isso tudo numa lista, enemies list append enemy, vai incrementando os elementos na lista. Aí a gente vai criar um inimigo do tipo Barnacle, utilizando essa função. Então, para isso é fácil. Para criar um inimigo, vai ser só precisar dar o nome dele, depois qual é o valor da esquerda e o valor da base dele, e a velocidade. Como o Barnacle ele é de velocidade 0, ou seja, ele não vai ter deslocamento lateral, eu deixei os dois aqui em posições diferentes iniciais, porém com velocidade 0. Depois eu criei o outro tipo de inimigo, que é o Slimefire Walk Left. Esse Slimefire, né, que é o Walk Left só porque ele começa andando para a esquerda. Posicionei ele no 24.4 e coloquei como velocidade dele o Slimefire Walk Speed lá das constantes. E aproveitei e criei já um bocado de abelha. Eu peguei 5 abelhas, coloquei elas distanciadas aqui no 0, no 5, no 10, no 15, no 20... eu pulei o 20 e deixei o 25 para poder ser possível vencer o jogo, senão estava ficando muito difícil. Cada um com as velocidades específicas de caminhada da abelha. Então, se mudar a velocidade das abelhas, vai mudar de todos ao mesmo tempo. Então, assim a gente criou todos os inimigos. Agora vem para a parte da construção da fase. Para isso, eu criei uma função chamada build, que ela vai pegar o nome de cada arquivo e qual é o tamanho de cada tijolinho desse arquivo. Esse arquivo que ela vai pegar vai ser um arquivo do tipo CSV, que a gente gera lá num programa tipo Tiled, para poder definir o mapa da fase. Então aqui a gente vai ter o if open, file name, R, que é só para leitura, as f. A gente vai extrair o conteúdo quebrando as linhas, então vou criar aqui uma variável chamada contents, que vai pegar esse f, vai lê-lo e vai quebrar ele em linhas, quebrar em linhas, né? Quebrar as linhas, pular as linhas. Depois a gente vai quebrar ainda mais esses elementos utilizando contents. Aqui tem uma list comprehension, né? Eu vou criar c.split com separações por vírgula para cada um dos Cs em contents. Então isso vai transformar meu contents numa lista com elementos separados por vírgula. Depois eu vou caminhar por essa lista toda, primeiro pelas suas linhas. Então for row in range de len contents, depois for call in range de len contents 0, porque eu não preciso ler todas as linhas para poder saber que a largura delas está já definida, né? Então eu vou começar aqui extraindo o elemento que está em cada uma dessas linhas, testando se o valor na posição ele é válido ou não. Então tem que ver se ele é um dígito, ou se por acaso ele tiver um menos e os outros elementos forem numéricos, então ele vai poder ser, por exemplo, um número negativo, né? E aí a gente vai pegar o valor inteiro desse elemento e colocar naquela posição. É uma questão de filtragem desses nossos conteúdos. Aí agora a gente vai ter uma linha nova, uma lista nova de itens, porque esses itens vão ser criados aqui caminhando de novo pelas linhas e pelas colunas e pegando qual que é o número de cada um dos meus tiles. Então o número é um código que cada uma das imagens tem dentro de um tile sheet. Então, se esse número for -1, significa que naquela posição é para ficar vazio. Então, se não for -1, a gente vai colocar alguma coisa. Então, vamos criar aqui os vectors para cada um daqueles pontinhos das platforms. Então, das plataformas e
dos obstáculos também. Então vamos aqui em Tiles, pega aqui o tile correspondente, posiciona o top left dele no tile size vezes as colunas de tile size vezes a linha e faz um append desses elementos nos itens e assim retorna os itens. Para que isso é importante? Porque a gente não precisa repetir aqui na hora de criar as nossas plataformas duas vezes toda essa lógica. Então eu criei uma função build, vou utilizar ela no arquivo chamado mapaplataformas.csv, dado o tile size, e também no mapa obstáculos.csv, dado o tile size. Eu podia ter outras coisas também, colecionáveis, etc. Agora vamos pensar nas colisões. Temos aqui a função de colisão horizontal com as plataformas, colisão do jogador, né? Então a gente vai ter aqui def collision platform x, vai dar para a gente estados iniciais de platform left, platform right como sendo falsos, ou seja, você não está necessariamente encostado em nenhuma das laterais. E depois vamos começar. Passeando por cada um dos tiles nas platforms, a gente vai poder checar a colisão utilizando hero.collideRect com aquele tile, cada um dos tiles nas platforms. Então vamos ver, se o herói tivesse vindo para a esquerda, então a gente vai posicionar a esquerda dele na direita do tile, para ele não atravessar esse tile. E vamos dizer que ele encostou na esquerda. Depois, se não for isso, se ele tiver com uma velocidade positiva, então a gente vai fazer uma alteração aqui, colocando o lado direito dele no canto esquerdo do tile, para ele também não atravessar. E assim a gente pode retornar as informações platform left e platform right, que podem ser úteis lá na frente. Depois a gente vai ter a função colisão vertical com as plataformas. Então a gente vai ter platform under, platform over, que vão ser as duas funções, as duas flags que eu vou utilizar aqui para poder saber se eu estou em cima ou se eu estou com a cabeça colada embaixo de uma plataforma. E vamos caminhar em todas as plataformas e verificar as colisões. Se você estiver colidindo com uma velocidade em y maior que 0, ou seja, você está em queda, o que a gente vai fazer é colocar a base do personagem no topo da plataforma, usando tile.top. E aí o que a gente vai fazer é mudar a velocidade dele para 0, porque depois que ele chegar na plataforma ele não vai precisar afundar mais. E aí vamos colocar aqui uma flag no platform under true. Então tem uma plataforma no pé dele. Isso vai ser importante depois para a gente conseguir criar a função de pulo. Agora, se não estiver caindo, ele pode estar subindo. Então a gente vai considerar que se ele estiver subindo, ele vai ter o seu hero.top encostando no tile.bottom, para ele não atravessar as plataformas. E aí o hero.vi também vai para 0, para naquele momento ele bater e começar a cair. E o platform over vai ser true. Então agora a gente pode retornar essas coisas. Depois a gente vai criar uma função para poder criar as listas de animação. A gente vai precisar, para animar os personagens, de uma sequência de arquivos similares, porém com uma alteração de índice no final. Então eu vou criar aqui def animation images list, actor, animation, list size, e comecei aqui com a lista vazia. É aqui for I in range de list size, ou seja, para cada um dos elementos na lista. Eu vou pegar e escrever imageslist.append, ou seja, eu vou adicionar a essa lista uma string que vai ser actor, underline animation, underline índice. Então isso vai fazer com que eu consiga utilizar essa mesma função para criar várias coisas diferentes, criar listas de animações de heróis, listas de animação de inimigos, etc. Então aqui a gente começa a criar as listas de animações de cada uma das coisas. Uma lista de animação para o Hero em idle, uma lista de animação para o Hero andando para a direita, outra para o Hero andando para a esquerda, outra para o ataque do Barnacle, outra para a caminhada para a direita da abelha, caminhada da direita da esquerda da abelha, depois para a caminhada para a direita do Slimefire, para a caminhada da esquerda do Slimefire, e a lista com as animações para o objetivo, que no nosso caso é uma bandeira que vai tremular. Feito isso, a gente vai poder criar outras animações aqui, de fato, para executar, outras funções para executar a animação. Então, funções de animação, a gente vai começar aqui, por exemplo,
com o idle do hero. Então o hero idle frame vai começar como 0, começa da primeira frame da lista. E a gente vai ter def animate hero idle, que vai pegar essa informação que vai estar externa à função e vai utilizar ela aqui dentro. A gente vai checar as condições se o herói está de fato parado, porque ele só vai ter essa animação de idle se ele estiver parado. E aí, se ele estiver parado, a gente vai circular, avançando para o próximo quadro, utilizando o Hero Idle Frame igual a Hero Idle Frame mais 1 do comprimento da lista de Hero Idle Images. E aí depois a gente vai ficar trocando a imagem para poder conseguir chegar sempre na imagem que vai completar essa animação. E vamos executar essa animação fora do update. Vamos utilizar ela aqui com um clock de schedule interval para a execução dessa função a cada determinado intervalo de tempo. Porque assim a gente não precisa gastar tanto processamento assim para poder ficar animando o nosso personagem. Depois, a gente vai ter aqui uma animação de caminhada, que vai ser bem similar. A gente vai ter Hero Walk Frame igual a 0, depois a gente cria Animate Hero Walk aqui para poder ser a nossa função, e vamos ter if hero.vy igual a 0 e hero.vx igual a maior que 0, então significa que o seu personagem ele vai estar andando para a direita. Então vamos colocar aqui o processo dele para poder andar para a direita, trocando as imagens. Se não, a gente verifica se ele está andando para a esquerda. Se ele estiver andando para a esquerda, ele vai ter aqui uma animaçãozinha trocando as imagens de tempos em tempos para andar para a esquerda. E a gente vai executar isso dentro de um intervalo agendado, dada a velocidade que a gente define lá no Hero Walk Speed. Então esse é o final da animação de caminhada do Hero. Depois a animação de ataque do Barnacle, o primeiro inimigo animado aqui, a gente vai ter esse def animate Barnacle Attack, que vai criar essa função. A gente vai percorrer todos os inimigos na lista de inimigos. A gente vai verificar o nome do arquivo que está dentro desse inimigo. Depois a gente vai tentar ver se esse nome de arquivo começa com o nome que a gente quer, que no caso é Barnacle. E a gente vai pegar a posição original da base desse personagem, para ele não ficar entrando nas plataformas, mudando de altura. E a gente vai ter aqui enemy.frame, vai avançar para o próximo frame da animação e substituir a imagem pela imagem seguinte. E no fim a gente coloca de volta essa nova imagem com a mesma base que a imagem anterior. Então só vai ter movimentos para cima, não vai ter movimentos para baixo esse objeto. E a gente faz isso com uma frequência aqui dada pelo Barnacle Attack Speed. A animação do objetivo ela é bem mais simples. A gente vai ter aqui Animate Go, que vai ser o avanço apenas da lista de elementos do Go Images, sendo feito a cada intervalo de tempo definido aqui pelo Go Animation Speed, porque vai ser só uma bandeira tremulando, ela não tem muita dificuldade não. Depois a gente vai ter a animação do Slime Fire, que é um pouquinho mais... é bastante similar à anterior ainda. A gente só vai ter que checar se o Slime Fire está andando para a esquerda ou se ele está andando para a direita. Então até aqui é basicamente a mesma coisa. Se ele estiver andando para a direita, a gente vai colocar ele para poder usar a lista de elementos da direita. Se ele estiver andando para a esquerda, a lista de elementos da esquerda. E posicionar ele sempre na base da plataforma onde ele está andando, porque esse inimigo ele fica caminhando em cima de uma plataforma. Agora, de fato, a animação da abelha. A abelha ela tem uma troca de sprites diferentes dos outros personagens, cada um tem as suas próprias velocidades, né? Mas a lógica aqui de verificar se o personagem está indo para o lado direito ou para o lado esquerdo e usar as imagens correspondentes é a mesma. Então, ou ela está andando para a direita ou ela está andando para a esquerda, e assim a gente seleciona qual lista de imagens a gente vai usar. E executa aqui com base na velocidade que a gente predeterminou. Agora, finalmente, a gente vai para os movimentos em si. Então, o Bee-Walk vai ser a caminhada da abelha. A caminhada da abelha ela vai ser bastante similar à animação da abelha, até chegar aqui nesse ponto. Aqui a gente vai verificar o deslocamento da abelha. Se a abelha está andando, a gente vai mudar o X dela de acordo com a sua velocidade. E a gente vai checar uma condição de borda.
Se ela chegar no limite extremo da tela, que é quando a posição é igual a zero, ou se ela chegar no limite direito, que é a posição ser igual à largura, a gente vai inverter a velocidade dela para ela poder ir para outra direção. E o movimento do Slime Fire é bastante parecido, tirando aqui uma questão. A gente vai checar não exatamente se ele está chegando na borda esquerda da tela ou na borda direita da tela, mas se ele está chegando na borda esquerda ou borda direita, das posições definidas pelas constantes Slime Fire Tiles Min, Slime Fire Tiles Max, que vai ser a posição de início e a posição de fim da plataforma na qual ele está andando. Então a gente vai colocar aqui essas especificações. Agora, desenhando na tela, a gente vai começar com o Depth Draw aqui, o Screen Clear para poder dar uma limpada na imagem, depois Screen Fill Sky Blue para poder pintar o fundo de azul e aí começar a preencher nossos elementos. Então primeiro a gente coloca aqui For Platform in Platforms, Platform.draw, então a gente vai ter aqui todas as plataformas desenhadas e todos os obstáculos desenhados utilizando o For Obstacle in Obstacles, Obstacle.draw. A gente vai desenhar o herói e a gente vai desenhar o objetivo, Hero.draw, Goal.draw. E a gente vai desenhar os inimigos. Como são vários, então a gente vai utilizar aqui uma repetição. For enemy in enemies list, a gente vai ter enemy.draw. Assim foi tudo desenhado da primeira vez que o jogo abriu. Agora a gente tem a parte de update, que é a parte de atualizações. Isso vai acontecer uma vez a cada 30 frames. Quer dizer, uma vez por frame, ou seja, 30 vezes por segundo dentro desse jogo. Então isso vai ser executado muitas vezes. Então eu deixei aqui as funções de caminhada, porque elas precisam de fato ser frame a frame, para não ter saltos assim, e o personagem conseguir ultrapassar, atravessar o outro, ter coisas desse tipo. Depois eu peguei a gravidade, para ela poder agir em todos os frames, não só de vez em quando, mudando a posição vertical do herói de acordo com a gravidade. E sempre verificando se tem uma plataforma abaixo ou uma plataforma acima. Aí a gente criou aqui o salto do herói utilizando a barra de espaço. Então, se a barra de espaço for atingida pelo usuário, então a gente vai ter plataforma e a gente também tiver o usuário, o herói, em cima de uma plataforma, a gente vai poder dar para ele a velocidade Y da força de pulo, então ele vai conseguir dar um salto. E a gente vai resetar a posição do X dele para o valor inicial, a velocidade X dele para o valor inicial. Depois a gente vai ter a caminhada do herói. A caminhada do herói vai depender de clicar no botão esquerdo e direito do teclado. No botão esquerdo ele vai ter a sua velocidade dada por menos X speed, e no botão direito vai ser mais X speed. E a atualização da posição, Hero.x vai receber Hero.x mais a velocidade, Hero.vx. E a gente pode detectar as colisões. Nesse caso, as colisões detectadas nem foram utilizadas, mas elas podem vir a ser utilizadas depois em outros momentos, no avanço do jogo. Agora chegou a hora de morrer. Então a gente pode morrer em colisões com obstáculos ou em colisões com inimigos. Então eu coloquei aqui uma repetição For Obstacle in Obstacles, então vai caminhar em todos os obstáculos, detectar se tem algum herói colidindo com aqueles obstáculos e se tiver vai voltar ele para a posição inicial. Porque eu não tive tempo ainda de fazer um menu para poder avisar que você morreu porque caiu num obstáculo, coisas desse tipo. Então ele simplesmente volta para o início. Depois a gente vai ter a colisão com os inimigos, que vai gerar a morte também, que é exatamente a mesma lógica, só que o Collide Rect vai ser com os inimigos. Na sequência a gente vai ter a colisão com as bordas laterais da tela, que eu não queria que o meu personagem fugisse e caísse no infinito do vazio. Então aqui a gente vai ter If Hero Left menor do que 0, ou seja, se a esquerda dele tiver menor do que o limite mínimo, ele vai ficar lá naquele limite mínimo. Se Hero.right estiver maior do que o limite máximo, ele vai ficar lá naquele limite máximo. Então isso faz com que ele fique preso nas laterais. Mas eu ainda quero que ele consiga pular por cima, fora da tela. Por isso eu não coloquei travas aqui com relação ao limite superior e inferior. E a última coisa que eu coloquei aqui foi a colisão com o nosso objetivo de vitória.
Então aqui a gente vai ter hero.collideRect go hero.pos hero start position. Então esse aqui foi o nosso código todo. Vou salvar ele aqui e rodar novamente para mostrar cada uma das funções. Então, primeiramente, vamos ver. A gente tem aqui o nosso herói. Eu vou caminhar aqui com a minha câmera para mostrar. Ó. O nosso herói aqui, ele está conseguindo respirar. Então ele tem uma animaçãozinha de aumentar e diminuir. Os nossos inimigos, que nem o Barnacle que está aqui, tem uma animaçãozinha que também está sem bugs. Ele está conseguindo aqui ter os movimentos aqui para os dois lados, para cá e para cá. E eles inclusive estão sincronizados, não era necessário, mas eles estão sincronizados. O nosso Slime Fire, ele está aqui andando para a esquerda e para a direita. Ele vai e aí ele volta. Ele vai, ele volta. Toda vez que ele encosta na borda, ele volta para ele não cair da borda ou não fazer nada estranho. As abelhinhas estão fazendo a mesma coisa, só que são várias abelhinhas que têm uma distância entre si. Agora a gente consegue ver que tem um espacinho aqui para poder colocar entre essas abelhinhas. Elas ficam batendo para a esquerda, batendo para a direita e seguindo a vida. Observa que as abelhinhas, eu coloquei o recurso para elas fazerem um movimento de para cima e para baixo também. Fiz isso sem fazer o travamento delas no hero.bottom igual ao hero.bottom original. E a gente tem aqui a nossa bandeirinha tremulando. Então vamos ver se a gente consegue primeiro morrer e depois ganhar o jogo. Vamos lá. Então, caindo aqui no obstáculo a gente morre. Encostando nesse Barnacle a gente morre. Caindo na lava a gente morre. Encostando nesse outro Barnacle a gente também morre. Caindo na água a gente morre. Sendo atingido por uma abelhinha a gente morre. Enquanto isso ele continua ali respirando ofegante. Vou esperar aqui a oportunidade para poder subir e ser morto pelo Slime Fire e não pelas abelhinhas. Pronto. O Slime Fire também mata. E vamos chegar no nosso objetivo final para poder vencer o jogo. Tem que aguardar aqui a oportunidade certa. Deixa vir essas abelhinhas. Vem essa última. Perdi a oportunidade. Vamos mais uma, vamos mais uma. Foi. Juntou as abelhinhas tudo num canto. Vai abelhinha, vai abelhinha, vai abelhinha. Aê! Pula o Slime Fire. Aê! Cheguei aqui em cima. Agora tem que pular lá no final. E se eu chegar na bandeira, a gente também recomeça o jogo. Nesse caso, eu não consegui tempo para poder fazer a diferenciação entre ganhar e perder no jogo, infelizmente. E também não deu tempo ainda de eu colocar os sons e as músicas. Então, isso vai ser colocado mais à frente. E a criação de outras fases também, esse projeto vai continuar. Espero que vocês tenham gostado aqui de ver esse mínimo do que foi a criação desse joguinho. E o mais legal para mim foi fazer esse desenvolvimento muito criativo e ter que pensar muito em como que um jogo pode ser interessante, além de resolver os problemas técnicos de fazer a programação nisso. Foi um ótimo exercício. Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Avisa se ficou legal ou se não ficou e o que mais que vocês querem que coloque nesse jogo. Um abraço, galera. Até mais. Eu sou Felipe Reitman. Tô indo nessa. Um abraço.